Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar esse tipo de situação onde a polia tem atrito. Bom, realmente a gente pega aí problemas ideais em que a polia não tem atrito, não tem massa. Nesse caso, nós ainda vamos considerar a polia sem massa para não ter nenhum problema de inércia rotacional, mas nós vamos pegar uma cordinha que também não tem massa, entretanto, entre a cordinha e a polia vai haver atrito. Bom, você está curioso, então pega aquele cafezinho e acompanha o vídeo até o final. Eu sou o Carlos Eduardo, muitos me conhecem aí como Cadu, e esse é o canal Física-Du, sejam muito bem-vindos. E agora nós vamos trabalhar um problema bem interessante, que é uma polia onde tem atrito entre ela e a corda. Vamos ver como é que vai ficar? Mas antes de mais nada, eu queria só pedir que você deixasse uma curtida nesse vídeo, caso você tenha gostado desse tema. E agora vamos colocar a mão na massa. Para a gente tentar entender isso melhor, eu vou pegar um pedacinho aqui da corda, bem pequenininho. Claro que eu vou fazer o desenho aqui um pouco maior, para a gente conseguir ver o que nós vamos fazer. Mas imagina que esses ângulos são muito pequenos. Bom, quão pequeno, professor? Chama aqui de delta θ, onde eu vou até colocar já um formalismo diferencial, vou chamar de dθ. E eu vou puxar no sentido horário, ou seja, eu vou analisar esta cordinha, este pedacinho da corda, girando no sentido horário. Sendo assim, eu vou ter algumas forças atuando, olha só. Nesse lado, eu vou ter uma tração que eu vou chamar de T mais dt. Você vai já entender por que isso. Desse outro lado, eu vou ter só uma tração T. Além disso, nós vamos ter aqui a normal e vamos ter aqui também a força de atrito, já que a tendência do movimento é para a direita. Então, por que eu coloquei um acréscimo aqui dt nessa força? É justamente para dizer que a força da direita deve superar a tração da esquerda. É justamente para a gente calcular o caso em que esta força vai ser superior a essas outras duas, ou pelo menos igual no limite, né? Ou seja, na eminência. Então, a gente tem que ter uma força maior para ela conseguir vencer esta tração e o atrito. Tudo bem? Mas eu estou colocando aqui um dt pequenininho porque a variação da força deste ponto para este ponto vai ser pequenininha, tendo em vista o comprimento dessa corda que também vai ser pequeno. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa força vai aumentando gradativamente. Olha só então, nós vamos ter duas equações. Uma equação radial, ou seja, ao longo do raio, e uma tangencial. Se você perceber, aqui também vai surgir o ângulo dθ e aqui também vai surgir o ângulo dθ. Olha como é que nós vamos começar a equacionar isso. Na direção tangencial, nós vamos ter, puxando para a direita, t mais dt cosseno de dθ. Olha só as forças que estão atuando na direção tangencial no sentido contrário ao movimento. Nós temos aqui a força de atrito e temos aqui também a tração cosseno, né? Isso tudo deve ser igual a massa vezes a aceleração. Pô, mas como a nossa cordinha não tem massa, eu vou colocar isso igual a zero. A gente está calculando, no caso aqui, a força mínima para conseguir puxar essa cordinha, tá legal? Depois a gente faz uma aplicação. Na direção radial, então, nós vamos ter esta componente radial, olha só, aqui, e esta aqui na radial, olha, ou seja, na vertical. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter t seno de dθ e do outro lado eu vou ter t mais dt seno de dθ. Isso apontando para baixo. Para cima eu vou ter minha normal. Olha só, então na direção radial. Para cima eu tenho a normal e para baixo eu vou ter t mais dt, tudo isso seno de dθ. Já estou colocando aqui, no caso, o seno de dθ em evidência. Bom, até aqui tranquilo, tudo bem. Como esse ângulo é muito pequeno, nós podemos entender que o seno dele vai ser aproximadamente o próprio ângulo e o cosseno vai ser aproximadamente 1. Ou seja, onde tiver cosseno de dθ, eu vou colocar como 1, e onde tiver seno de dθ, eu vou colocar como dθ. Aquela aproximação bem comum, né? E dessa forma, essas minhas duas equações vão gerar este sistema. Observe. T mais dt menos φ menos t é igual a zero. Por outro lado, nós vamos ter n igual a
2t dθ mais dt dθ. Galera, quando a gente tem um produto entre duas variações ali infinitesimais, a gente costuma desprezar isso. Ou seja, são duas variações muito pequenas que isso vai tender a zero. Aqui em cima também a gente já pode cancelar essas trações. Agora perceba o seguinte, desta equação de cima, o meu dt é igual à minha força de atrito. Bom, percebe-se aí então que essa força já deve ser muito pequena, né? Mas eu vou continuar chamando assim, já que a gente ainda não conhece quanto ela vale. Entretanto, a gente precisa conversar sobre essa força de atrito. Bom, se for um atrito cinético, tudo bem, μ vezes a normal, acabou a história. No caso, eu colocaria até o μ cinético. Entretanto, se a gente estiver trabalhando com atrito estático, a gente só vai conseguir equacionar isso se a gente colocar o valor limite, né? Ou seja, o valor do atrito estático máximo, que no caso seria μ estático vezes a normal. Bom, eu vou trabalhar justamente esse caso, tá legal? Vamos colocar aqui o valor limite, μ vezes a normal. Agora olha que interessante, essa normal aqui, a gente pode substituir exatamente nessa expressão. Logo, dt é igual a μ vezes a normal. Quem que seria essa normal? 2t dθ. Bom, legal, ó. Então eu posso escrever com dt sobre t sendo 2μ dθ. Galera, agora a gente precisa integrar isso. Veja que se eu integrar dos dois lados, nós vamos ter a seguinte expressão. Essa tração eu vou integrar de t1 até t2. Veja que nós vamos aumentando gradativamente até chegar nessa extremidade. Daqui para frente não tem variação, nem daqui para frente tem variação, porque não tem mais atrito, não tem mais contato. Então, eu vou integrar de t1 até t2, dt sobre t. E do outro lado, nós vamos ter 2μ, considerar que o μ estático aqui não varia, né, de ponto a ponto, vezes a integral de dθ. Professor, quanto vai variar esse θ, né? Como a gente vai pegar esses limites aqui, daqui e daqui, se você perceber, o nosso θ ele vai de 0 até 90. Cuidado, tem gente que quer integrar aqui de 0 a 180. Veja que nós iniciamos o nosso θ exatamente aqui na vertical. Então, ele vai de 0 a 90. Toda vez que eu vou pegando um θ para a direita, automaticamente já estou considerando também esse θ para a esquerda, ok? Dessa forma, vai até π sobre 2. Olha que interessante, nós vamos ter então a integral disso aqui, vai ser o ln de t2 sobre t1, e do outro lado nós vamos ter 2μ, integral de dθ é o próprio θ, né? Ou Δθ, que vai ficar π sobre 2. Legal, o 2 vai cancelar, temos então uma expressão bem interessante, olha só. A tração 2 é igual a tração 1 vezes e elevado a μπ. Bom, diferente, não é isso? T2 igual a T1 é elevado a μπ. Ou seja, se a gente tivesse uma caixa aqui embaixo e eu quisesse levantar essa caixa puxando ali a cordinha, qual seria o valor mínimo da força que eu precisaria atuar aqui do lado direito para que eu conseguisse erguer essa caixa? O valor dessa força mínima eu conseguiria encontrar por essa expressão, colocando aqui ao invés de T1 o peso da caixa, né? Então, desse lado aqui tem o peso puxando e deste lado tem eu puxando. Então, o valor da força mínima que eu precisaria fazer seria o peso da caixa vezes E elevado a μπ. Então, esse resultado aqui é bem curioso, né? Exponencial aparecendo aqui. Espero que você tenha entendido aí o passo a passo. Espero também que você tenha gostado desse tipo de questão. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí sua curtida, deixa aí nos comentários o que você achou mais interessante. E se ainda não é inscrito, aproveita o momento, se inscreve agora no canal e aciona o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Já eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.